boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Governo anuncia nova leva de demissões no Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Já são 87 servidores. CPI do Distrito Federal, que investiga atos golpistas, convoca generais Heleno e Gonçalves Dias como testemunhas. Estratégia é impedir que eles possam faltar. E você vai ver também. O governo vai para o ataque na CPMI e quer ouvir militares ligados ao governo Bolsonaro. Depois de décadas, nós temos um inquérito no país onde generais da ativa estão sendo chamados pela Polícia Federal para depor. E mais, queridos, essa turma vai sentar na CPI. Outros 2 casos. Mais mulheres denunciam médico investigado por morte de paciente durante cirurgia plástica em Minas Gerais. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, deve apresentar ainda hoje o texto do projeto de lei das fake news. Vamos a Brasília, onde o repórter Igor Damasceno tem mais informações. Boa noite, Igor. Acho que primeiro é preciso explicar para a nossa audiência, tem muita fake news circulando em torno do PL das fake news. Não se trata de um PL da censura, como alega a oposição, e sim um projeto de lei para definir responsabilidades e transparência na internet. Instituir regras, como, por exemplo, a gente tem regras que são parte das leis de trânsito. E definir conteúdos ilícitos, incitação ao ódio, à violência, pornografia, terrorismo, ataques à democracia, ataques às escolas, como a gente tem visto mensagens assim proliferar. Mas nos conte, Igor, o que está faltando para esse novo texto, esse texto final do PL das fake news ser apresentado? Um projeto extremamente importante, inclusive, né, Amanda? Boa noite a você, também ao Augusto, a todos que nos acompanham. O relator da proposta, o deputado Orlando Silva, passou o dia no gabinete acertando os últimos detalhes do texto. A expectativa é que seja protocolado daqui a pouquinho, quando ele terminar de acertar esses últimos detalhes. O projeto quer regulamentar as redes sociais para evitar a disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news. Entre as determinações mais destacadas está a inclusão e a exigência de que as plataformas criem mecanismos de identificar e excluir com mais rapidez conteúdos considerados fakes ou falsos ou mensagens de ódio que são disparadas na internet. Antes de concluir o texto, o deputado Orlando Silva, como você bem disse, Amanda, precisou desmentir algumas informações a respeito desse texto. O texto tenta coibir as mensagens mentirosas, as fake news, e acabou recebendo esse tipo de prática. Ele precisou desmentir. Hoje, Orlando Silva precisou se reunir com a bancada evangélica aqui no Congresso Nacional para dizer que a proposta não priva a liberdade religiosa. Isso porque algumas pessoas haviam falado que o projeto de lei das fake news iria proibir que alguns versículos bíblicos fossem divulgados nas redes sociais, divulgados na internet. Orlando Silva disse que a informação não procede. O projeto tramita em caráter de urgência aqui na Câmara dos Deputados e deve ser votado direto no plenário na próxima terça-feira. Ele já havia sido aprovado pelos senadores, só que como sofreu modificações aqui na Câmara, deve ser analisado novamente no Senado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. Como você viu, o PL das fake news nasceu com o objetivo de barrar a propagação de notícias falsas. Após 3 anos de tramitação, passou a propor também a regulação das empresas de tecnologia que atuam no Brasil. O repórter Mauro Talhaferri preparou uma reportagem especial sobre a proposta. O projeto que será votado pela Câmara cria a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Em linhas gerais, ele tem os seguintes objetivos: coibir a propagação em massa de informações falsas, disparadas e pagas por contas robôs e a publicação de mensagens de incitação ao ódio e à violência. Determinar a responsabilidade das redes sociais e dar transparência à atuação delas, com a divulgação de relatórios sobre a moderação de conteúdo falso e dos critérios usados pelos algoritmos. As plataformas de redes sociais deverão, inclusive, ter sede no Brasil. O texto ainda visa proteger crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violação de direitos.
A proposta também estende a imunidade dos parlamentares para as publicações que eles fizerem nas redes sociais e obriga as plataformas a pagarem pelo uso de conteúdo produzido por empresas jornalísticas. O texto afeta as redes sociais, as ferramentas de busca na internet, os serviços de mensagens instantâneas e os indexadores de conteúdo. E uma das principais mudanças que ele traz é responsabilizar essas empresas pelas postagens que os usuários fazem. Hoje, pelo Marco Civil da Internet, as plataformas só são obrigadas a retirar, por iniciativa própria, posts e mensagens ligados à pedofilia e à nudez por vingança. Outros conteúdos só são removidos se contrariarem as regras da própria rede social, na chamada autorregulação, ou por ordem judicial. Pelo projeto de lei, as redes passariam a ter o dever de tirar do ar toda a postagem ilegal gerada por terceiros. Políticos de oposição e movimentos religiosos veem, nesse ponto, uma ameaça à liberdade de expressão. As pessoas, os usuários, eles não vão ter completo acesso às plataformas com liberdade de expressão. Por outro lado, está se terceirizando a responsabilidade, que até, na maioria das vezes, é do Estado, de adequar o que é criminoso ou não. A plataforma, inclusive, vai ser solidariamente responsável, caso seja aprovado esse projeto, a retirar conteúdos sem a participação do judiciário. Especialistas em políticas públicas dizem que as próprias redes sociais continuarão a fazer a moderação dos conteúdos, mas com supervisão, possibilidade de punição e com parâmetros mais bem definidos. As regras que estão sendo postas são regras muito razoáveis, são regras pactuadas pela sociedade brasileira. É racismo, é violência contra a mulher, é violência contra a infância, é defesa da saúde pública. Não tem nenhuma inovação, não tem nenhuma coisa ideológica. Do mesmo jeito que eles não valem, eu não posso cometer um insulto racista na rua, eu não vou poder cometer um insulto racista na mídia social. Como a gente está tratando de uma situação, vamos dizer, de abusos que ofendem uma boa parte da sociedade, de qualquer forma a gente não vai ter nunca 100%, né, de exclusão de mensagens, de conteúdos indesejados. Mas se a gente pegar aquilo que viraliza, aquilo que realmente é danoso e que está em quantidade, a gente já teria um grande avanço. Também provoca divergência a possibilidade de criação de uma agência para avaliar o cumprimento da lei pelas plataformas digitais. Vai ter uma entidade supervisora, como se fosse uma agência regulatória independente, que não é ligada, não é do governo, é uma agência independente. As empresas vão seguir o seu processo de autorregulação, moderando elas mesmas, de acordo com essas leis que já existem, mas a cada 6 meses vai ter uma avaliação dessa capacidade de moderação das empresas, né? É muito difícil acreditar que um Ministério da Verdade composto por políticos ou cargos políticos vão ter a capacidade onisciente de resolver tudo que é certo e verdadeiro e que não se modificará no decorrer do tempo. As redes sociais e os anunciantes das plataformas digitais, por sua vez, reclamam da tramitação do projeto de lei, com muitas mudanças no texto e sem a divulgação de uma versão definitiva, e pedem mais tempo de debate. Como a gente vai poder fazer uma análise e poder mostrar nossos pontos, nossas sugestões para diferentes atores da sociedade civil, se a gente não tem uma confirmação de qual é o texto que a gente está trabalhando. Que o processo de aprovação desse projeto, ele não está sendo feito com a participação da sociedade de maneira mais ampla. Veja, nós temos um exemplo muito prático disso que aconteceu agora. O Telegram está fora do ar no Brasil. A Justiça decidiu suspender o serviço porque o aplicativo de mensagens simplesmente se recusou a entregar dados à Polícia Federal sobre grupos neonazistas, ou seja, proibidos pela nossa legislação brasileira, que circulam na plataforma. O Telegram parou de funcionar no Brasil porque a plataforma não cumpriu a determinação da Justiça de entregar à Polícia Federal informações sobre grupos com perfil neonazista que compartilhavam tutoriais de assassinatos e vídeos de mortes violentas.
Os conteúdos foram encontrados durante a análise do telefone do adolescente responsável pelo ataque em 2 escolas, que deixou 4 mortos e 12 feridos em Aracruz, do Espírito Santo, no final do ano passado. A empresa disse que só foi possível identificar os dados do administrador do grupo e que ele já havia sido deletado. Por isso, a Justiça determinou que operadoras de telefonia e lojas de aplicativos suspendam o acesso ao Telegram. Além do bloqueio, a empresa será multada em R$1 milhão por cada dia de atraso, até que forneça os dados completos. O Telegram permite a criação de grupos com até 200 mil participantes e também possibilita o envio e o recebimento de mensagens sem que o número de telefone seja divulgado. Este especialista explica que a falta de transparência no cadastro dos participantes contribui para o compartilhamento de conteúdos ilícitos. O Telegram, ele visa muitas vezes a privacidade do usuário, porque o aplicativo ele vem ganhando força porque ele fala o seguinte: olha, meu aplicativo é seguro, suas informações e suas conversas são criptografadas e nunca vai ser quebrado esse sigilo. A partir do momento que o governo, através da justiça, pede essa quebra de sigilo, eles entendem que isso pode enfraquecer a marca, né? E aí eles sempre vêm criando resistências. O cofundador do Telegram, Pavel Durov, se pronunciou nesta tarde em seu canal no próprio aplicativo. Ele afirmou que os dados que o tribunal solicitou são impossíveis de obter e que a empresa está recorrendo da decisão. O Rede TV News faz uma rápida pausa. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal já tem 5 votos para tornar réus mais 200 denunciados pelo Ministério Público Federal por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ministro Luiz Fux proferiu o 5º voto e, assim como os ministros anteriores, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Edson Fachin, acompanhou integralmente o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. O julgamento, que ocorre em plenário virtual, começou na terça-feira e segue até o próximo dia 2. Esta semana, o STF tornou réus os primeiros 100 investigados de participar dos atos golpistas. E no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados deu início aos procedimentos para instalar 3 novas CPIs. Uma delas vai investigar as ocupações e invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A comissão terá 27 titulares e deve ser presidida pelo deputado tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Também foram criadas as CPIs sobre o rombo contábil de 20 bilhões de reais das lojas americanas e sobre a manipulação de resultados de partidas de futebol. O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, determinou a exoneração de mais 58 servidores do GSI. O total de demitidos já chega a 87 em apenas 2 dias. Ontem, Capelli já havia exonerado 29 servidores, entre eles 3 secretários nacionais, ou seja, 3 pessoas com cargos muito importantes. As mudanças acontecem depois do presidente Lula pedir a renovação da pasta. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje, às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta. Na entrevista, o ministro afirmou que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos atos golpistas revelará os financiadores e organizadores dos ataques, que generais serão investigados e que será inevitável que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja ouvido. A CPI vai ser a oportunidade que nós temos de trazer os financiadores para depor, quebrar o sigilo dos financiadores, identificar, os organizadores, responsabilizar criminalmente todos aqueles, inclusive parlamentares, que incentivaram, organizaram, e possibilitaram que essa ação criminosa tenha ocorrido. Depois de décadas, nós temos um inquérito no país onde generais da ativa estão sendo chamados pela Polícia Federal para depor. E mais, Kennedy, essa turma vai sentar na CPI. Nós vamos ter generais tendo o sigilo quebrado, coronéis, majores, altos oficiais do país. Muita coisa em termos de informações que ainda não apareceram. Muita gente que está na sombra, principalmente financiadores das ações criminosas, serão revelados ao Brasil a partir dessa CPI, Kennedy, eu tenho certeza disso. Nós vamos encontrar figuras importantes do antigo governo que vão sentar nessa CPI e vão ter que se explicar. O ex-presidente Bolsonaro, você acha que tem que ser chamado pela CPI? Eu tendo a achar que será inevitável.
O ministro Paulo Pimenta falou sobre a atuação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República durante os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília. O GSI, infelizmente, ele estava contaminado. Se tem algum erro cometido pelo G. Dias, foi não ter tido a rapidez necessária de fazer a faxina que tinha que ter sido feita. Né? Ele foi chefe da segurança do Lula durante 9 anos. Exatamente. Se alguém fosse atacar o presidente, ele é a pessoa que colocaria o corpo dele na frente para defender. É uma pessoa honrada. E leal ao Lula. É leal ao presidente Lula. Agora, aqueles militares... Aquele dia eu fui uma das primeiras pessoas a chegar no Palácio. Era impossível acontecer o que aconteceu sem algum nível de comprometimento das forças de segurança. Ao É Notícia, o ministro Paulo Pimenta afirmou que o combate à fome e a geração de empregos são prioridades para o presidente Lula. Essa questão da fome, né, é uma coisa que para ele é uma obsessão. Combater a fome, garantir que cada família possa pelo menos ter direito a ter 3 refeições por dia. Lula é uma pessoa que passou por isso, que sabe o que é viver essa realidade. Hoje ele tem uma outra obsessão, Kennedy, que é o emprego. Gerar emprego. Fazer essa economia dar certo, para eles voltar a crescer, criar oportunidade, distribuir renda. A pessoa que tem emprego, é uma pessoa que tem dignidade. Né? E o Lula bate nessa tecla todos os dias. Então, o combate à fome e a geração de emprego são 2 grandes marcas, né, desse novo Lula, que voltou melhor. O ministro falou também sobre o endividamento das famílias e enfatizou que Lula vai definir uma estratégia para estimular o crédito. Hoje, um dos grandes problemas do país, querido, é o endividamento. Nós temos praticamente 80 milhões de famílias hoje absolutamente endividadas, sem acesso a crédito. Né? O pequeno, o médio empreendedor hoje, o juro do capital de giro é algo absolutamente inacessível. O juro para investimento não existe mais no setor produtivo, inclusive do agro. Então, essa pauta é a pauta prioritária da economia. O Lula já disse que, após essa viagem, né, ele vai trazer o Haddad, trazer o Mercadante, trazer, né, a área econômica e definir uma estratégia... Crédito. Para ter crédito, para dar acesso ao dinheiro para o Brasil voltar a crescer. Ainda durante a entrevista, o ministro Paulo Pimenta destacou a boa relação do governo Lula com a imprensa, que deve ser livre e forte. Como é que o senhor avalia a relação do governo Lula com a imprensa brasileira? Naquele episódio do 8 de janeiro, no dia 9, o presidente fez uma reunião na sala dele e foram convidados a entrar na sala do presidente. Muitos jornalistas que trabalharam durante esse último período nunca tiveram acesso ao presidente da República. E muitos tinham receio, principalmente as mulheres, né, que eram ofendidas, humilhadas, atacadas de forma covarde, não só pelo antigo presidente, como as pessoas que circulavam na sua volta. Então, hoje existe uma relação. A relação entre poder e imprensa é sempre conflituosa, né? Mas existe um respeito. Existe natural. Né? Quer dizer, o que nós precisamos é de uma imprensa livre, democrática, né? Forte. O programa completo você acompanha hoje às 11h45 da noite. A Prefeitura de São Paulo confirmou a primeira morte por dengue na cidade este ano. No estado, são mais de 90 registros até agora. Ao vivo, a gente conversa, então, com a repórter Estela Freitas, que tem todas as informações sobre casos e mortes por dengue no país. Boa noite, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou a morte de uma mulher de 47 anos. Essa é a primeira por dengue nesse ano. E foi em janeiro, viu? Só que a confirmação sobre a causa só saiu hoje. Outras 11 mortes estão sendo investigadas. Agora, de acordo com a pasta estadual, os casos de dengue diminuíram em 27% e as mortes em 37% em comparação com o ano passado. Já no cenário nacional, os dados são mais preocupantes. Segundo o Ministério da Saúde, nesse ano, houve o registro do aumento de 29% no número de casos em relação ao mesmo período de 2022. O país soma quase 900 mil casos prováveis, sendo mais de 9 mil considerados graves e com sinais de alerta. 320 mortes por dengue foram confirmadas até agora.
Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil gerou mais de 195 mil vagas de emprego com carteira assinada em março deste ano. Destaque para os setores de serviços, construção civil, indústria e comércio. O resultado representa alta de 97% em relação a março do ano passado, quando foram gerados quase 99 mil empregos formais. Vamos direto ao Espaço da Sorte na Avenida Paulista acompanhar o sorteio da Quina. Voltamos já. E o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou agora há pouco que a proposta do salário mínimo de R$ 1.320 será enviada ao Congresso em forma de medida provisória nos próximos dias. Quem tem mais informações é a repórter Maria Ferreira, direto de Brasília. Boa noite para você, Maria. O ministro disse quando que deve enviar na CMP? Olha, Luiz Marinho disse que nos próximos dias, Augusto, não deu uma data ainda específica. Boa noite para você, para Amanda e a todos que nos acompanham. Mas a gente lembra que o governo federal já havia dito antes que queria, inclusive, assinar essa medida provisória perto do feriado do Dia do Trabalhador, dia 1º de maio, na próxima segunda-feira. Então, um dia propício aí. O aumento do salário mínimo, a gente lembra também, foi uma promessa de campanha do governo Lula, mas no começo do ano, com arroxo no orçamento, nas contas públicas, eles precisaram adiar esse aumento e aí o que foi feito foi o aumento de R$ 1.302, que já estava previsto, inclusive, no orçamento do ano passado para este ano. Só que agora, com esses 5 meses de fôlego aí, o governo vai conseguir editar essa medida para os próximos dias. Essa declaração do ministro Luiz Marinho foi no Palácio da Alvorada, depois de uma reunião que ele teve com as centrais sindicais lá no Palácio da Alvorada, como eu disse. Marinho também disse que o governo estuda agora uma nova política de valorização do salário mínimo. Vamos ouvir. 1.320 vai por medida provisória. E a política de recuperação permanente, de valorização permanente do salário mínimo irá por projeto de lei. Portanto, tem este ano para tramitar, porque entra a primeira validade, será janeiro do ano seguinte, considerando a reposição da inflação acrescida do PIB consolidado, ou seja, 2 anos anteriores. A mesma forma que teve validade no governo Lula e no governo Dilma. Voltamos em 30 segundos. Mais 2 mulheres vão buscar justiça contra o cirurgião plástico de Belo Horizonte. O profissional foi o responsável por um procedimento estético que terminou na morte de uma paciente nesta semana. Seu João mora em São Paulo e veio às pressas para Belo Horizonte na última terça-feira para o momento mais difícil da vida dele, se despedir da filha. Um bocado ruim é perder um filho, viu? Não é fácil, não. Muito difícil para mim. Gleiciane Maciel morreu depois de uma lipoaspiração feita pelo cirurgião plástico Lucas Mendes. A mulher de 38 anos teve complicações após o procedimento e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Conheci uma amiga, né, que tinha feito nessa clínica aí a mesma coisa que ela foi fazer. E a moça falou que era segura, que era muito boa a clínica, e ela foi na onda dessa pessoa. Infelizmente, com ela deu tudo errado, né? Por causa de problemas com procedimentos feitos pelo mesmo médico, 2 pacientes decidiram entrar na justiça. Na ação, elas pedem uma indenização por danos morais e estéticos e também a reparação da cirurgia. De acordo com o advogado das mulheres, elas fizeram implante de silicone, enxerto de glúteo e lipoaspiração. Nos 2 casos, houve necrose nos tecidos e diferença nas mamas. Elas estão extremamente abaladas, inclusive fazendo tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, uma veio tentar suicídio. O cirurgião plástico já responde a um processo pela morte de outra paciente. Lidiane Oliveira, de 39 anos, foi submetida a uma lipoaspiração em dezembro de 2021. A investigação apontou que a quantidade de gordura retirada do corpo dela foi acima do indicado. O médico foi denunciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O inquérito policial foi concluído em abril do ano passado, mas, segundo o Ministério Público de Minas Gerais, após várias tentativas de convocação da Justiça, o advogado de defesa só informou o endereço de Lucas no dia 23 de março deste ano. Ele continua trabalhando normalmente e ainda não se pronunciou sobre os casos.
O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar as denúncias mais recentes. Tem que correr atrás até ele pagar por o que ele está fazendo, porque senão ele vai continuar. Pode não ser nessa clínica, mas pode ser em outras também que não tenha uma segurança para quem vai fazer esse tipo de cirurgia. O Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Boa noite. Nos encontramos amanhã às 7h30. Anota aí. Até lá. Tchau, tchau.